Fala pessoal, tudo certo? Esse assunto é sério porque trata de preconceito e a entrevista do Guto Ferreira foi muito importante e me chocou de alguma forma porque eu não pensei que no mundo do futebol a coisa acontecia dessa forma. Vamos falar sobre isso. Deixa eu só dizer antes que eu estou aqui na Full Turbos e eu costumo anunciar para vocês várias possibilidades que a Full Turbos tem de tornar o teu carro melhor no que diz respeito a torque, economia, todos os produtos e acessórios que tem por aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a linha Expert para mostrar para vocês de tanques, admissões e polias. É para carro de competição, é muito massa. Venham aqui ou mandem o WhatsApp aqui embaixo para você que tem o carro de competição. E aqui não só produtos e acessórios para carro de competição, como também para que você tenha... como disse, economia, torque, potência no seu carro, linha de lubrificantes, de manômetros, revisões da programação que é feita de fábrica, reprogramação do teu carro, tudo isso e muito mais aqui na Full Turbos, o WhatsApp aqui embaixo. Olha só, o Guto Ferreira disse que perdeu oportunidades de trabalho por ser gordo. A gente que vive no país e se preocupa com tantas questões sérias no que diz respeito a pré-conceitos estabelecidos, alguns deles constando em lei de maneira específica como crime, como é o caso do racismo, mas no caso do gordinho, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A gente chama o Guto Ferreira de Gordiola, brincando com ele pelo fato de que ele é um treinador de futebol estrategista que está acima do peso. O que é acima do peso, na verdade, né? E o que nós temos a ver com isso, na verdade, né? Isso é que me choca. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Boa parte das críticas ao Guto Ferreira que eu recebo aqui, no momento de que dá alguma coisa errada, elas vêm com esse gordo antes. Isso é um preconceito estabelecido. E eu não tenho dúvida que muitas pessoas não querem o Guto Ferreira no Internacional por conta do seu aspecto físico, que eu repito, não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que vou estabelecer o padrão do que é certo e errado no que diz respeito ao aspecto físico de um treinador de futebol do meu time. Algumas pessoas podem dizer o seguinte, mas que exemplo que ele passa sendo um treinador acima do peso ideal ou normal, comandando um grupo de jogadores de futebol, um grupo de atletas. Bom, primeiro que ele não é atleta. Se ele fosse o centroavante do meu time com aquele peso, eu certamente me preocuparia. Segundo, que o Guto Ferreira não é quem determina a alimentação correta dos jogadores do Internacional para precisar passar um exemplo nesse sentido. Existem departamentos do Internacional para isso. O Guto Ferreira é o homem responsável pelas ações táticas do Internacional. E aí pouco me importa o peso que ele tenha. O Guto Ferreira é um gestor de pessoas, ele tem que se preocupar com o lado psicológico do grupo, com todas as questões que envolvem o time. Gente, isso é realmente uma bobagem. E é cruel. O Guto disse que perdeu oportunidades no exterior em determinado momento, porque ele não fazia parte do padrão de imagem que o clube queria. E no futebol brasileiro também já teria recebido algumas indiretas nesse sentido. Gente, não dá, né? Não dá. Não dá pra gente estabelecer um preconceito com o técnico do nosso time por conta do peso que ele tenha. E quem pensa assim, que reflita, porque o que me interessa no treinador do Internacional é que ele tenha a capacidade de organizar bem o time. E é isso só que me interessa, tendo ele 85 quilos ou 120 quilos. Não faz diferença. Daqui a pouco vão dizer que o Baldasso não pode falar sobre o Inter aqui porque ele é muito cabeçudo. Eu também, magrinho também não sou, né? Estou acima. Mas faz parte. E ninguém tem nada a ver com isso.